Salve Maria, irmãos, Deus abençoe a todos. Hoje, nesta sexta-feira, Lucas capítulo 6, versículo de 39 a 42. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vê tu o cisco que está no olho do teu irmão e não percebe a trave que está no teu próprio olho? Como pode dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, quando tu não vê a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa, Rádio Vida Nova FM. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Uma alegria ter você aqui, Deus abençoe grandemente a tua vida. Irmãos, nessa parábola do cego que guia outro cego é um convite que Jesus faz à honestidade. Que tipo de honestidade? Honestidade conosco mesmo em primeiro lugar. Por que eu estou dizendo isso? Porque antes de pretender corrigir, orientar alguém, podemos primeiramente reconhecer as nossas próprias limitações, cegueiras e também fragilidades. Precisamos olhar para dentro de nós e ver se eu estou em plenas condições de corrigir alguém, de orientar alguém. Às vezes a minha vida está pior que a do outro. Então eu não tenho moral, eu não tenho palavras para orientar alguém, para ajudar alguém, se a minha vida está pior. Como que eu vou falar para alguém sair do pecado, ou, por exemplo, de falta de perdão, para falar para a pessoa tem que perdoar e tal, se eu não consigo perdoar? É a mesma coisa que Jesus está falando. Como é que pode um cego guiar outro cego? Como é que eu vou falar para alguém parar de beber se eu bebo? Né? É um exemplo. Graças a Deus eu não bebo, estou dizendo isso. É um exemplo para você entender. Não tem como um cego guiar outro cego. Só quem assume sua própria humanidade e imperfeição pode realmente ajudar o próximo. Você já viu o caso de pessoas que tinham dependência química ou até mesmo alcoolismo, que saiu e depois foi capaz de ajudar outras pessoas? Pessoas que hoje fazem parte de movimentos pastorais que ajudam pessoas em situação de rua, pessoas ex-usuários de droga, pessoas ex-alcoolismo e tal. São pessoas que mudaram de vida e hoje têm condições de ajudar as outras. Aí sim você tem moral, aí sim você tem palavras, aí sim você tem um testemunho para dar, para convencer essas pessoas a sair do vício. É assim, irmãos, com situações graves ou situações simples. Mas o primeiro processo de correção precisa partir de cada um de nós. Precisa partir de mim, precisa partir de você. O Evangelho diz que o discípulo bem preparado será como seu mestre. Então, o verdadeiro aprendizado da fé não é só acumular conhecimentos, mas deixar-se transformar interiormente. A meta do verdadeiro aprendizado é autenticidade e a disposição em aprender sempre com os acertos, mas às vezes com os erros também. Agora pensemos um pouco nessa imagem da trave do olho, né? Queremos tirar o cisco que está no olho do outro, mas tem uma trave no nosso próprio olho que deve revelar que precisa acontecer uma verdadeira mudança em nós. É fácil ver os defeitos dos outros, mas o Evangelho nos desafia a este processo de olhar para nosso interior. E este processo de olhar para dentro e identificar as próprias incoerências, né? Quantas vezes somos assim?
Queremos porque queremos apontar o dedo para o defeito do outro, apontar o dedo para o pecado do outro. E às vezes você é pior. Às vezes você é pior, você que está julgando, tinha que se auto-julgar primeiro. É o que mais tem, principalmente dentro das igrejas. Pessoas que se intitulam juízes, que têm o direito de julgar, de condenar as outras. Mas Jesus está nos ensinando ao contrário, que é preciso orientar as pessoas a sair do pecado. Mas primeiro de tudo, você deve fugir do pecado, para ter autoridade para convencer alguém a sair do pecado também. É isso que Jesus nos convida. Só depois desse caminho interior é possível ajudar o outro com compaixão e verdade, sem hipocrisia ou superioridade, aquela pessoa que se acha melhor, né? Não adianta só se converter. A pessoa quer se achar melhor. Eu passei por isso, sei que tem. Não, sem esse sentimento de superioridade. Porque quem tem a trave ali no olho constantemente se acha melhor que os outros. Nós devemos continuamente acolher aqueles que nos superam. Jesus é a palavra que nos supera também. Ainda que você não esteja total coerência com ela, escute, obedeça, mude seu interior e também ajude aquela que você tem diante de si. Se você tem condições de ajudar alguém hoje, ajude. Se você tem condições hoje de evangelizar alguém, evangelize. Se você tem condições de orientar alguém hoje, oriente. Mas não se esqueça, tira primeiro a trave do teu olho, para só depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Porque um discípulo não é maior que o mestre. Agora, todo discípulo bem formado, ele é igual ao mestre. Igual ao mestre. Então, faça por merecer essa graça. Para de julgar os outros. Para de olhar o defeito dos outros. Para de apontar o dedo para os outros. Para com isso. Seja exemplo para o outro e não juiz. Uma vez eu escutei uma frase e ela diz tudo, né? Ela diz assim: a igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal. Quando digo igreja, são pessoas que estão dentro da igreja. As pessoas precisam ser mais enfermeiros e menos juízes. Enfermeiros para curar as outras, sarar a ferida, aliviar dores, dar afeto, carinho, e menos juiz que condena, que exorta condenando, que condena dizendo que vai para o inferno se não se converter e etc e tal. Então, nós precisamos ser mais amorosos uns com os outros. Precisamos realmente tirar a trave do nosso olho, para enxergar bem, para tirar a trave do olho que está no irmão. Porque é necessário ajudar uns aos outros, mas com o espírito de amor, não de condenação. Porque é isso que o Evangelho nos ensina nesta sexta-feira. Sede mais amorosos uns com os outros. Deus te abençoe, um excelente final de semana. Lembrando que hoje começa o Halel, né? Sexta, sábado, domingo, aqui na Cidade Franca. Amanhã teremos a presença do Frei Gilson e tantas outras bandas, pregadores. No domingo, a presença do Padre Marcelo Rossi. Vem rezar conosco. Halel neste final de semana. Deus abençoe a todos. Inspirai, Senhor, em nossas ações e ajudai-nos a realizá-la. Para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.